Boa tarde, jovens magistrados ingressos nessa maravilhosa carreira. Ministro Lélio Bentes, Dr. José Armando Guerra, coordenador-geral da CONATRAI, prezado Padre Ricardo Rezende, companheiro de luta, né, e história. Senhoras e senhores, eu vou apresentar aos senhores, muito aqui foi adiantado até pelo Dr. Guerra, um pouco do que nós, Ministério Público do Trabalho, pensamos sobre o chamado trabalho escravo contemporâneo. O quadro que eu apresento aos senhores é um quadro oficial publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que contempla até 2010, mas já está para ser formalizado e publicado o quadro de 2011, em que temos 2.885 trabalhadores resgatados. O pico desse quadro, se os senhores observarem, é 2007, com 5.999 trabalhadores resgatados. Oportunidade também que ali houve um grande resgate num setor econômico muito importante da economia nacional, que é o setor sucroalcooleiro, hoje nominado como sucro energético, né? Isso aí eu coloquei para os senhores para dar uma ideia que realmente nós estamos falando de algo em que o Estado brasileiro, a partir do reconhecimento, que é 95, ali 2002 a 1995, são os números do governo Fernando Henrique. A partir de 2003, inclusive com o aumento das operações, já é do governo do presidente Lula. Então, esse é um quadro para os senhores terem ideia de... Hoje nós estamos com 40 e poucos mil trabalhadores resgatados na história oficial, e mais de 60 milhões de reais pagos em loco. Os senhores futuramente vão defrontar com situações em que o infrator oferece, né, naquele momento da conciliação, e o trabalhador, às vezes assustado com a demora do processo judicial, né, às vezes aceita um acordo. Nesse caso, não. O infrator paga na hora, no local, né? Então, esses 62 milhões é pago naquele momento, sem nenhuma transação. E ali são apuradas todas as verbas. O principal fundamento e mote que nos move realmente é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está incerto na nossa Carta Magna, no inciso 3º, ao lado do princípio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, esse é o principal motor que nos move, né? Não obstante a conduta antijurídica está lá no artigo 149 do Código Penal, mas esse é o fundamento nosso, né? Inclusive enquanto que nós, provocadores do Poder Judiciário, né, na busca de uma tutela, né, para cessar uma exploração. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 3 incisos que são muito importantes para nós na nossa avaliação quando tratamos da matéria. O inciso 3º, que fala que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O 4º, ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. E aí remetemos à palavra do Padre Ricardo, né, no relevo histórico que ele apresentou nessa palestra. O inciso 5, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, senhores, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos já é um fundamento forte, né, para a gente não pensar em outra forma, a não ser a proteção da dignidade da pessoa humana quando lidamos com a matéria. A Convenção 29, mencionada pelo Dr. Guerra, né, no inciso 2º, ela traz uma conceituação que, em confronto com o nosso artigo 149, o nosso artigo 149 é muito mais avançado, né? E a OIT ela fala que a expressão trabalho forçado obrigatório designará todo trabalho ou serviço exigido do indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade para a qual ele não se ofereceu de espontânea vontade. Há uma crítica muito grande dos setores econômicos
de que o artigo 149 do Código Penal ele é, até certo ponto, inconstitucional, porque se a convenção ela foi inserida no nosso ordenamento jurídico, ela tem um tratamento constitucional. E, na medida que o 149 insere mais dois elementos que eu vou passar aqui para os senhores, que é o elemento da jornada exaustiva e das condições degradantes, o artigo 149 extrapola, né, o conceito internacional da OIT. E, na verdade, a própria OIT já esclareceu que a legislação brasileira ela não conflita. Na verdade, ela é mais avançada no trato, né, e na obediência, principalmente ao princípio que é o norte nosso da dignidade da pessoa humana. Os dois primeiros elementos do tipo penal, se os senhores observarem, não há questionamentos, né? Trabalhos forçados e a restrição da liberdade. São dois elementos que, inclusive, o setor que defende a classe produtora, eles têm colocado que aceitam. Até tempo atrás não aceitavam, não reconheciam, né? A CNA tinha uma posição muito forte, dizendo que não existia trabalho escravo no Brasil, e que o trabalho escravo no Brasil tinha sido abolido pela Lei Áurea. Hoje, depois, inclusive, na discussão da PEC, na negociação da PEC, eles já admitiam esses dois elementos, mas negam como elementos a jornada exaustiva, que é aquela jornada que ela tem o potencial de levar o ser humano à exaustão, à morte. Não sei se os senhores acompanharam há 3 anos atrás o caso das mortes dos cortadores de cana no interior de São Paulo, né? O homem médio, nos anos 70, 80, eles cortavam em torno de 4, 5 toneladas de cana. Esse homem, ele hoje corta em torno de 12, 14, um campeão corta em torno de 15 toneladas de cana. Então, esse é um ponto muito relevante, né? Em razão também que a valoração do trabalho é em cima da produção, que é realmente incompatível, né, com a dignidade da pessoa humana, o cidadão. E mais, essa cana ela é valorada pelo patrão, né? Muitas das vezes ela é subavaliada, né? E aí ele tem que produzir mais e mais para atingir pelo menos uma remuneração que ele, né, que seja necessário à sobrevivência dele. E o outro elemento do tipo são as condições degradantes, também negadas pela classe produtora, dizendo que isso é um elemento muito aberto, que, de fato, não há como valorar condições degradantes. E o doutor Guerra aqui já até adiantou uma fotografia para os senhores, né, de umas fotografias para os senhores que muito bem podem também representar uma valoração das condições degradantes, aquelas que degradam realmente o ser humano, né? E no caso do próprio Código Penal, na questão da restrição da liberdade, também no parágrafo 1º, ele coloca outros elementos, né, com relação à restrição da liberdade. Parágrafo 2º, as causas de aumento de pena. Pois bem, eu vou centrar com os senhores aqui a discussão, e que muito vai parar na mesa dos senhores, é a valoração das condições degradantes. Hoje, depois do julgado do STF, do inquérito 2131, da relatoria da ministra Ellen Grace, publicado recentemente no Diário da Justiça de agosto, 7 de agosto, ela bem pontua essa questão das condições degradantes, porque a defesa do senador João Ribeiro colocou muito isso que eu estou falando para os senhores, que é um elemento do tipo que comporta e que não há como valorá-lo, né? E, na verdade, a ministra Ellen Grace ela coloca que a noção de condições degradantes corresponde ao trabalho realizado em determinadas condições que afrontam a dignidade da pessoa, do trabalhador. Então, ela remete ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, né? Isso é muito importante. E ela ainda acrescenta com o trabalho submetido à jornada exaustiva. O Supremo Tribunal Federal, lógico, foi maioria, teve divergência, 2 votos divergentes, que foi do, salvo engano, do ministro Gilmar Mendes, que ele vai nessa linha de que o elemento ele é aberto, seguido, me parece, do ministro Toffoli, né, salvo engano. E a doutrina mais abalizada, ela também foi citada nesse acórdão
da ministra Ellen Grace, que, por felicidade, é de um colega nosso muito conhecido, seu ministro Lélio, que é o doutor José Cláudio Monteiro Brito Filho, doutor pela PUC de São Paulo, ilustre colega, né, hoje aposentado. E a ministra Ellen Grace, ela cita essa passagem da doutrina do doutor José Cláudio. E vocês podem observar que o princípio da dignidade da pessoa humana é o centro, né, desse conceito. Considera-se trabalho em condições degradantes aqueles em que não são respeitados os direitos mínimos para o resguardo da dignidade do trabalhador. Então, aí faz uma remissão muito clara e objetiva com relação ao que eu falei inicialmente para os senhores, a observação do princípio da dignidade da pessoa humana. E ele ainda acrescenta, é aquele em que a falta de condições mínimas de trabalho, de moradia, higiene, respeito e alimentação, tudo devendo ser garantido, o que deve ser esclarecido, embora pareça claro em conjunto, ou seja, em contrário, a falta de um desses elementos impõe o reconhecimento do trabalho em condições degradantes. Essa passagem, ela cita, né, como doutrina no acórdão dela, e esse acórdão realmente é um paradigma para nós, porque depois o Supremo recebeu a denúncia também do deputado João Lira, também denunciado, são os dois processos criminais, e que o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia, entendendo que o tipo penal, ele abarca, sim, a conceituação de trabalho degradante, né? Então, esses paradigmas recentes, o acórdão do João Lira ainda não foi publicado, salvo engano, mas o do senador João Ribeiro é esse aí. Na nossa coordenadoria, nós balizamos muito isso, porque, no começo, quando foi editada a lei, lógico que os dois elementos do tipo citados, eles são realmente de ampla discussão. E o nosso direcionamento não foi outro, centrar o ser humano, né, o princípio da dignidade como centro, né, e como observação precípua na nossa atuação. E essa orientação é a orientação número 4 da coordenadoria. Todo procurador que vai para uma operação, ele leva com ele esse balizamento, né? Esse balizamento, inclusive isso nós levamos durante a votação da PEC, alguns deputados questionavam que a fiscalização do trabalho, o procurador do trabalho, são muito arbitrários quando eles tratam da avaliação das condições degradantes. E nós colocamos para eles que essa matéria ela foi responsavelmente discutida no âmbito do Ministério Público do Trabalho e tiradas duas orientações de balizamento para essa atuação, que não existe de fato nenhuma arbitrariedade, né? Existe sim uma avaliação e privilegiar mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana, e se os senhores observarem, né, ali como colocamos o desprezo à dignidade da pessoa humana. E no mesmo caso também a questão da jornada exaustiva, que é a nossa orientação número 3, né? Orientação que também privilegiamos, né, a questão da dignidade da pessoa humana. E a jornada exaustiva, aquele exemplo que eu citei para os senhores, lá do corte da cana, ele cabe muito bem nessa orientação traçada, né, e tirada no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Ela decorre muito da intensidade e frequência, desgastes, né, ou outros que causem prejuízo à saúde física ou mental do trabalhador, né? Então, realmente, nós, de uma forma muito responsável, quando levamos uma demanda ao judiciário, nós estamos centrados num princípio constitucional muito caro à cidadania brasileira. Outra questão que pode ser colocada na mesa dos senhores ao examinar uma ação civil pública, principalmente do Ministério Público do Trabalho, é o chamado resgate, que é fruto de uma arbitrariedade do auditor, do procurador, e não é nada disso. O resgate está expressamente autorizado na Lei do Seguro-Desemprego. Se os senhores observarem, não há outra alternativa ao agente público a não fazer o resgate daquele trabalhador submetido a essa forma de exploração, né? E o artigo 2º-C ele é muito claro: o trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime de trabalho forçado
ou reduzida à condição análoga de escravo, em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado. Então, não há dúvida quanto a isso, e não há qualquer arbitrariedade, né? Então, geralmente são argumentos muito vagos e vazios que são colocados para, às vezes, né, levar o julgador, né, a fazer uma avaliação de um elemento que não está contido numa operação, que é um ato de arbitrariedade, né? E isso, de fato, não existe. Existe o agente responsável, né, para desempenhar aquela função naquele lugar. Muitos dos lugares são remotos, né, lugares que a gente chega, às vezes, com muita dificuldade, né, para retirar esse trabalhador dessa condição. A justa causa, que é a chamada do empregador, vocês podem encontrar aí, nas alíneas aí que eu menciono, motivos, né, para essa rescisão, dependendo da situação encontrada. Então, né, também não comporta maiores dúvidas quanto à falta do empregador. Outros, no sistema nosso normativo, nós temos os artigos 421 e o 422, que são muito claros com relação à função social do contrato, né, a observação do princípio da probidade da boa-fé ao contratar. Né, quando se contrata uma pessoa e submete ela a essas condições de aviltamento à dignidade da pessoa humana, o nosso ordenamento jurídico também, na parte do Código Civil Brasileiro, também trata bem dessa questão. Então, quer dizer, fundamento, embasamento não vai faltar para a avaliação dos casos colocados. Causas, o doutor Guerra aí citou alguns, né, a impunidade. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declinou, fixou a competência para a Justiça Federal. Muitos processos penais caíram na prescrição em razão disso, porque ficava um jogo de empurra, Justiça Estadual e Justiça Federal. Depois que o Supremo fixou, muitas sentenças já foram proferidas, hoje algumas em grau de recursos, né? O lucro, né? A concorrência desleal. O cidadão, ele prefere colocar o gado dele na porta do frigorífico, em vez com aquele preço X, né, de custo para produzir, e colocar na porta do frigorífico, ele prefere precarizar as relações do trabalho e negar direito aos trabalhadores para colocar esse gado na porta do frigorífico ou o carvão na porta da usina da siderurgia com X menos Y. Então, é um caso típico também que a gente coloca para o setor econômico, que trata-se de uma odiosa concorrência desleal. Recentemente, o Estado da Califórnia, ele, que é a 8ª economia do mundo, editou uma lei a partir de janeiro, o ASB Califórnia Livre, que trata exatamente dessa questão da concorrência desleal. As empresas com faturamento de mais de 200 milhões de dólares são obrigadas a declarar que na cadeia produtiva não existe a exploração do trabalho escravo e também o tráfico de pessoas. Então, esse é um precedente do direito comparado recentemente em vigor, né, que nós também mencionamos e colocamos nas nossas petições. O desemprego, o Brasil está num momento de pleno emprego, mas também é um fator nessas regiões, principalmente em que o doutor Guerra mencionou, do IDH muito baixo, a miséria, o aliciamento, a falsa promessa, isso é muito típica, em prometer para o trabalhador remuneração X, condições de acomodação, alojamento, chega lá o trabalhador, às vezes é colocado naqueles alojamentos que não podemos nem chamar de alojamentos, são verdadeiros acampamentos, né, de depósito de seres humanos, né? No caso, o doutor Guerra mencionou aí, já também adiantou a questão da intervenção articulada, a CONATRAI, Grupo de Fiscalização Móvel, o Plano Nacional, nós estamos no 2º Plano Nacional. Caso do Ministério Público do Trabalho, as nossas investigações, que começa com o inquérito civil, pode redundar no chamado termo de ajuste de conduta, que os senhores depois poderão lidar com eles numa eventual execução extrajudicial, né? O primeiro título extrajudicial a ser executado na Justiça do Trabalho, né? Me lembro que, em 4 linhas, geralmente o juiz do trabalho matava o processo dizendo que a Justiça do Trabalho não era passível de execução de título extrajudicial, o senhor lembra do ministro Lélio? Né? O dano moral individual, que ali, naquele momento do resgate, a gente procura negociar com o empregador para já indenizar aquele trabalhador resgatado. As multas,
O último elemento ali de repressão é o chamado cadastro de empregadores, a lista suja. Muitas demandas dos infratores podem parar nas suas mãos com mandado de segurança, principalmente contra ato da inserção. Ali era a portaria 540, que o Supremo nem chegou a examinar a DIN, porque houve agora a portaria 2 interministerial, Ministério do Trabalho e dos Direitos Humanos. A repressão judicial, que os senhores vão na labuta ter à frente para exame, que são as nossas ações civis públicas, e aí um elemento importante para o combate ao trabalho escravo, que é o chamado dano moral coletivo, e o TST recentemente acabou de consagrar, eu vou mencionar um acórdão para os senhores, e todas aquelas outras ações judiciais idôneas para atingir o fim de salvaguardar direito desses trabalhadores resgatados. Né? Temos aquela ação cautelar de bloqueio junto ao Bacen Jus, que ela é muito utilizada quando o infrator se nega prontamente a reparar, né, ou pagar os trabalhadores no momento do resgate. E aí a importância da vara itinerante, quando nós provocamos a vara itinerante, geralmente o juiz do trabalho ele lida com a ação cautelar, e no caso essa de bloqueio de bens. Aí o acórdão, que é o nosso recente paradigma do colendo Tribunal Superior do Trabalho, a maior condenação em dano moral coletivo existente no Brasil, consagrada pelo TST. Esse acórdão é da primeira turma, mas o Pleno já teve oportunidade de exame, porque houve recurso extraordinário ao Supremo, depois o ministro-presidente do TST denegou seguimento ao recurso, houve recurso de agravo para o Pleno do TST, e depois um recurso de embargos ao TST, e acabou, me parece, foi o último recurso. Então, essa decisão, salvo engano, já transitou em julgada. E se os senhores observarem, eu coloco em vermelho aquilo que eu referi aos senhores, a observação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Eu não vou ler muito, mas só vou ler a parte em vermelho para os senhores. A reprovável conduta perpetrada pelos recorrentes culmina por atingir e afrontar diretamente a dignidade da pessoa humana e a honra objetiva e subjetiva dos empregados sujeitos a tais condições degradantes. Esse caso, houve reincidência. O infrator já havia recebido condenações anteriores, e esse caso foi de reincidência, e o TST também, dentro desse contexto histórico do empregador, ele resolveu manter a sentença lá do Pará. Então, esse é um grande precedente, né, para nós, para a nossa felicidade, em que a Corte Máxima da Justiça do Trabalho demonstra claramente, né, para a sociedade brasileira e para o jurisdicionado, que o princípio da dignidade da pessoa humana é o motor central no trato, né, das condições dos trabalhadores. Ministro Lélio, eu só vou apresentar algumas fotos agora, vou passar até rapidamente. Casos típicos aos senhores, para os senhores fixarem, o doutor Guerra passou algumas fotos, né? Condições encontradas, animais convivendo. Isso aí não pode se chamar de cambas. Na minha região chama-se de tarimbas. Lá no Mato Grosso do Sul a gente chama isso de tarimba, né? Porque são madeiras colocadas, aí coloca um colchonete e o trabalhador ali, ó, barraco de lona, isso aí serve para comer. Então, nós estamos falando de uma coisa gravíssima, senhores. Não estamos falando aqui de meras irregularidades trabalhistas, quando não são... Nós recebemos esses argumentos, não, é irregularidades trabalhistas, não é. Isso aí é grave violação aos direitos humanos. Né? Essa aí reporta a grande obra de Gilberto Freire. O que os senhores observam nessa foto? Casa Grande e Senzala. E aqui é a cozinha, né? Aqui é a cozinha, né? Aí salvaguardamos a identidade do trabalhador. Esse caso aí, senhores, observa essa primeira foto e olha a sequencial. Né? Dois exemplares de revistas que tratam, uma revista que trata do problema social e outra do agronegócio. Cidadão arregimentador de mão de obra. Esse caso aí, senhores, eu que estou na militância no direito do trabalho há 25 anos, até fui assessor de juiz classista de empregador de tribunal,
E depois, na minha militância, e os senhores vão se defrontar muitas das vezes numa conciliação, que os senhores, é o princípio da conciliação, que a gente tem que, é um princípio norteador do direito do trabalho, do processo. Os senhores vão defrontar com os senhores pedindo para o empregador oferecer algo justo e que não implique em renúncia de direitos do trabalhador. E, geralmente, o empregador oferecendo aquelas pequenas quantidades, e ali os senhores frustrados com a efetividade do direito do trabalho. Aí não, aí o direito do trabalho está sendo efetivo. Esse cidadão aí ficou mais de 10 anos num regime de exploração e está recebendo ali, olha lá os maços, dinheiro ali, ó, em espécie, né, no momento de resgate. Então, isso, senhores, para nós é uma grande satisfação de ver o direito do trabalho sendo efetivo, né? Dois agentes, né, de tutela do Estado brasileiro ali, impondo ao empregador que ele seja responsabilizado em reparar aquele trabalhador que foi submetido a essa forma odiosa de exploração. Esse menino, ele tinha 12 anos, estava operando essa máquina. Momento de prisão, escravos de toda a cor, não é? Não mais um negro, mas também toda a cor, nordestinos, equipe móvel. Frei Henrique, o senhor mencionou, ministro. Frei Henrique, CPT, uns parceiros. A CTPS emitida lá na floresta, senhores, no meio da floresta, no meio do mato. Ali o direito do trabalho sendo levado, né, o trabalhador alcançando um mínimo, que é ter um registro em carteira. Armas, muitas das vezes encontramos armas. Percurso do grupo móvel, muitas vezes encontramos isso, locais inóspitos, às vezes, até por a aeronáutica, às vezes, nos auxilia nas operações de resgate, porque, às vezes, não conseguimos chegar lá com veículos. Balaclava protegendo a identidade do trabalhador, para não ser objeto depois de represália. Olha, o caderninho que os senhores podem se defrontar com eles, é o chamado caderninho. Cadáveres, são fortes as fotos. Agora aqui, ó, durante a votação da PEC, em Pacajá, maio de 2012, região de Pacajás. Olha, recente, 2012, votação da PEC. Olha a água que estava sendo servida aos trabalhadores. Era a mesma água do gado. Senhores, muito obrigado pela atenção.